Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa. E eu sou a professora Jaqueline, tá bom? Então vem comigo. A nossa aula de hoje, a gente vai aprender, tipos de poema. Quem gosta de poema? Poema é algo muito legal, né? Porque a gente, quando lê, a gente se diverte. Tem poemas muito legais. Então, hoje a gente vai ver alguns desses poemas, tá? A gente vai ver alguns tipos de poemas e também a estrutura de um poema, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer, para quem não conhece, e aprender como se forma um poema, a estrutura de um poema, tá? Que é um gênero textual também. E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular é a EF 35 LP 23, que fala que apreciar poemas e outros textos, tá? Observando rimas, alterações e diferentes modos de divisão dos versos, das estrofes, tá? E o efeito de sentido. Então, é isso que a gente vai vivenciar hoje, os poemas. Mas antes, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Eu encontro alunos por aí, diz assim: "Ah, professor, eu vejo sua aula, qual é a história de hoje?" Tem alunos que já me perguntam quando me param no caminho. Nem são meus alunos, mas tem uns que já me param e falam: "Eita, eu gosto das historinhas." Então, que bom que vocês estão gostando das nossas histórias, né? A cada aula eu tento buscar trazer uma história nova, uma história diferente para vocês. Então, a história de hoje chama-se A Árvore Generosa. É um texto de Esse texto é uma história adaptada, tá? De um texto, um livro em inglês. E ele é escrito por Maria Jesus de Souza. Então, vamos lá para a nossa história? Bora lá. Era uma vez uma árvore que gostava de um menino. Todos os dias o menino vinha brincar para perto dela. Apanhava suas folhas, subia ao seu tronco, balançava em seus ramos, comia suas maçãs, respirava o seu ar puro. Às vezes, brincava às escondidas e, quando ficava cansado, encostava-se no seu tronco e aproveitava a sua sombra. O menino também gostava muito daquela árvore e a árvore ficava feliz. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha e triste. Um dia ele voltou já crescido e a árvore disse: "Sobe no meu tronco, come minhas maçãs, balança nos meus ramos, descansa na minha sombra e respira o meu ar puro para ficar feliz." O menino respondeu: "Estou muito grande para brincar contigo. Agora eu preciso de outras coisas. Preciso de dinheiro. Você me dá dinheiro?" "Não, eu não tenho dinheiro para te dar, só maçãs, tá? Leva as minhas maçãs e vai vendê-las para conseguir dinheiro que precisa." Então o rapaz apanhou todas as maçãs, levou para vender e arranjar o dinheiro que tanto queria. E a árvore ficou feliz por ter ajudado. Mas o rapaz ficou longe durante muito tempo e a árvore ficou triste novamente. Mais tarde, ele veio de novo. Já era um homem. A árvore até abanou-se contente e falou: "Sobe no meu tronco, balança os meus ramos, respira meu ar puro e descansa minha sombra para ficar feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores. Agora eu sou um homem e preciso de uma casa. Podes me arranjar uma casa?" "Não, eu não tenho casa para te dar, mas pode cortar os meus ramos e construir uma casa para morar com tua mulher e teus filhos." Então o homem cortou os ramos, todos os ramos, e levou para construir a sua casa. Aí a árvore ficou feliz por ter ajudado. Mas ele ficou longe novamente durante muito tempo e a árvore ficou triste novamente. Quando regressou,
A árvore ficou tão emocionada que nem conseguia falar, por isso ela apenas sussurrou: Anda, brinca comigo. Estou cansado para brincar. Eu preciso de um barco que me leve para longe para me distrair. Você tem um barco para me dar? Não, não tenho um barco para te dar, mas se quiser, pode cortar o meu tronco e construir um barco. Navegas para longe e vai ser feliz. Então, assim o homem fez: cortou o tronco, construiu seu barco e navegou para longe. A árvore ficou feliz por ter ajudado, mas só um pouco, porque durante muito tempo não teve a visita do homem. Quando ele voltou, já estava velho e a árvore falou: Não tenho mais nada para te dar. Já não tenho maçãs. Os meus dentes estão fracos para comer, falou o homem. Já não tenho ramos para balançares. Os meus braços estão tão fracos para me balançar. Já não tenho tronco para poder subir. As minhas pernas estão tão fracas para conseguir subir. Gostava de te dar alguma coisa, a árvore falou, mas já não tenho nada, nem sequer o ar puro. Agora sou apenas um cepo de árvore velha. Agora também já não preciso de muito, falou o homem. Bem, disse a árvore, esticando-se um pouco mais que ela podia, ainda sirvo para te dar de sentar. Anda, senta-te e descansa um pouco. Então o homem sentou e descansou, e a árvore ficou feliz. Fim. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? A história sobre a árvore generosa. Era uma árvore muito generosa, né? É uma história que nos ensina a gente tem que cuidar, tem que preservar as nossas árvores, não é? Então o homem, com sua ganância, sua ambição, foi cortando, tirando tudo que ela poderia dar a ele, e no final ela não tinha mais nada. E ele não precisava de tudo aquilo, não é? Ela sempre quis ajudar e ele não pensou nisso, só fazia tirar, usar dela. Então vamos pensar nisso, tá certo? Nessa história, no ensinamento que ela traz pra gente. E agora a gente vai, para nossa aula sobre poemas. Vamos lá? O que são poemas, gente? É um gênero textual, é um tipo de texto, tá? Que ele é dividido em estrofes e em versos. Cada estrofe é constituída por versos. Então, a estrutura do poema ele primeiramente tem que ter rimas. O que são rimas? São palavras que terminam com o mesmo som, que combina. Por exemplo, janela vai rimar com panela. Peteca vai rimar com boneca. Estão percebendo a rima? Janela, panela. Peteca, boneca. Perceberam? Então, sempre o finalzinho das palavras tem que combinar para ter essa rima. Tem que ser a mesma terminação, mesma sonoridade. Então, vamos lá. Outras palavras que rimam. Temos aí, dor com amor. Anel com papel. Pato com sapo. Escrever com ler. Escola e pistola. Cutia com tia. Perceberam a rima? Então, isso são chamados de palavras que rimam. Então, os poemas, eles sempre têm essas rimas. Por exemplo, aqui, vamos ler comigo esse poema, tá bom? Na telinha aí, para a gente ver esse poema, que se chama A Bailarina. É um poema de Cecília Meirelles. Vamos ler comigo? Bora lá. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar.
Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. De Cecília Meirelles. Legal esse poema, né, gente? Então, vejam só. Aqui a gente tem algumas palavras que rimam, já que a gente falou de rima. Então, vamos ver. Menina, na primeira estrofe. Pequenina, bailarina. Olha, ina, tá vendo? Menina, pequenina, bailarina. Na segunda estrofe, temos ré e pé. Temos Fá com K na terceira estrofe, si e sorri, temos ar e lugar, temos véu e céu, temos danças e crianças e também o outro refrão que é menina, pequenina, bailarina. Então aí são as palavras do poema que tem rimas, que vão rimar uma com a outra. E percebam que é sempre no final das estrofes que tem as palavras, não é isso? Então é isso, pessoal. E a estrutura de um poema? Temos aqui, ó, a estrutura dele. É o mesmo texto, tá? Que a gente vai analisar como é a estrutura deles. Temos aqui, ó, a primeira estrofe. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Aqui, cada linha a gente chama de verso. Então, nessa estrofe, a gente tem 3 versos. Esta menina é um verso, tão pequenina é um outro verso, e quer ser bailarina, um outro verso. E esses blocos, esse conjunto de versos, a gente chama de estrofe, logo abaixo, estão vendo? Onde está escrito, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas fica com o corpo para lá e para cá. Então, isso é uma estrofe. Se a gente for analisar agora, a gente vai ver quantos versos esse poema vai ter. Vamos contar? Então, vamos lá. Cada linha escrita é um verso. Então, vamos contar. Temos aqui, ó, 18 versos. Se a gente contar aqui, vamos ver, temos 1, 2, 3 e assim vai. Cada linha desse é um verso. Ao todo, temos 18 versos. E estrofe? Estrofe são esses bloquinhos de versos, tá? Então, temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estrofes, tá, pessoal? Então, agora vocês já sabem o que são versos, são cada linha escrita de um poema. E o que são estrofe? É o bloquinho, o conjunto de linhas quando eles estão juntos. Percebam que nessa primeira estrofe, essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Tem um espaço. Para que esse espaço? Esse espaço é para dizer que o próximo vai ser uma outra estrofe, que a minha estrofe acabou ali e vamos fazer uma nova estrofe. Por isso que chamamos de estrofe, são blocos, são conjuntos de versos, tá? Tipos de poema. Quais são os tipos de poemas? Tenho 3 aqui. Temos os poemas líricos, temos os poemas épicos e os poemas narrativos. Vamos conhecer cada um deles? Poemas líricos, quais são? São aqueles de caráter sentimental, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse do elefantinho. Presta atenção na leitura dele. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Estou com um medo danado, encontrei um passarinho. Então, veja só, ele está aí mostrando um sentimento, que seria o quê? O medo que ele transmitiu aí, por ter visto um passarinho, um elefante enorme, viu um passarinho. Mas como é um poema, tudo é válido, não é? Então, esse poema é um poema lírico de Vinícius de Moraes. Ele quem escreveu esse poema. Então, aqui é um poema lírico, um exemplo, tá?
O segundo tipo de poema são os poemas épicos. O que são épicos, né? É aqueles poemas que contêm a presença de heróis, né? Então, sempre tem aventuras, heroísmo, tá? Então, aqui eu tenho um trecho de Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema, né? Um livro escrito como poema, tá? Por Luís de Camões, um escritor português, onde diz assim nesse trechinho. É um trecho muito, é um livro grande. Eu só trouxe um trecho, tá? Então, ó, ao desconcerto do mundo, os bons vi sempre passar no mundo grandes tormentos, e pera, mais me espanta, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidado alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado. Assim que só pera mim anda o mundo desconcertado. Esse livro fala mais de uma viagem, de heróis, tá? Por isso que são poemas épicos. Para a linguagem infantil, ele é um pouco complexo, tá? Que é mais para adulto. Mas, assim, é um exemplo que eu tinha de trazer para vocês. Quando vocês estiverem maiorzinho, vão ouvir falar nesse tipo de poema, porque é um poema muito famoso, tá bom? E a gente for analisar, percebe que nesse poema, nesse trecho do poema, melhor dizendo, temos aí duas estrofes, não é? Temos aí onde começa de os bons até contentamentos. Temos o ponto, o espaço para fazer uma nova estrofe, onde começa de cuidando até consertado. Então, esse trecho tem apenas duas estrofes. E quantos versos? Cada estrofe dessa tem 5 versos, totalizando 10 versos. E poemas narrativos são aqueles feitos para a gente ensinar, tá? Por exemplo, os autos, as farsas. Temos aí poemas que os poetas fazem, eles constroem, e a gente pode fazer uma peça teatral, tá? Por exemplo, aqui, ó, A Estrela é um poema de Manuel Bandeira. A gente pode fazer uma encenação, pode fazer uma peça? Sim, podemos fazer uma peça teatral com ele. Vamos lá, a leitura. A Estrela, de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria. Vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia na sombra funda responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste ao fim do dia. Percebam que a rima que a gente falou, sim, temos aí a rima, não é? A gente viu que temos aí a palavra alta, rima com fria, vazia vai rimar com fria. Então, a gente tem no final de cada verso sempre uma palavra que vai rimar com a outra palavra do outro verso. Isso é a construção dos poemas, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho desse novo gênero textual que eu trouxe para vocês hoje, que são os poemas. Usem a criatividade para a gente construir, criar poemas. Nós temos que ser muito criativos, porque a gente vai precisar de palavras que rimem, não é? A gente vai ter que organizar em versos e estrofes, e criatividade é o que mais vocês têm. Então, aproveitem essa criatividade de criança, que toda criança é criativa, e usem isso e construam e façam os poemas de vocês. E mostrem para a professora. A professora vai amar saber que os alunos dela estão construindo poemas, estão sendo poetas, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!